Começa agora mais uma sessão da Câmara Municipal de Araçatuba. Sessão solene. Senhoras e senhores, boa noite. Hoje a Câmara Municipal de Araçatuba tem a honra de homenagear, com o título de cidadão araçatubense, o Dr. Marcos da Costa, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, pelos relevantes serviços prestados ao município na área jurídica. Os trabalhos desta noite serão transmitidos ao vivo pela TV Câmara, canal 6 do Sistema NET Digital, pela internet através do site www.camaraaracatuba.sp.gov.br e pelo canal do YouTube no www.youtube.com.br/Câmara de Aracatuba. E para darmos início a esta sessão solene, convidamos para tomar assento na mesa de honra o presidente da Câmara Municipal de Araçatuba, vereador Rivael Benedito de Souza, o Papinha. O prefeito de Araçatuba, Dilador Borges. O vereador autor da homenagem, doutor Alceu Batista de Almeida Júnior. O presidente da OAB Subseção Araçatuba, doutor Sandro Laudelino Ferreira Cardoso. Por determinação do presidente Rivael Papinha, convidamos o vereador Dr. Alceu, autor da homenagem, para que receba e conduza até a mesa de honra desta sessão solene o homenageado desta noite, Dr. Marcos da Costa, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo. Agora, com a mesa de honra desta solenidade completa, convidamos todos para que, em posição de respeito, acompanhemos o hino nacional. conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade,
própria morte. Ó pátria amada, toda capa, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pavio do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada. Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. A Câmara Municipal se sente honrada e agradece a presença de todos que vieram prestigiar esta cerimônia em nome dos seguintes convidados. João Carlos Risoli, conselheiro seccional da OAB São Paulo. Doutora Mary Lúcia Antonello, presidente da OAB Guararapes. Carlos Roberto Okamoto, presidente da subseção de Auriflama. Dr. Edmur Adão da Silva, presidente da subseção Araçatuba. Rosana Pistori, presidente da ADEFA. Matias Duarte Viel, vereador da cidade de Ponta Linda. Matheus Viel, também da cidade de Ponta Linda. Heitor Tiago de Souza, secretário do Meio Ambiente da cidade de Ponta Linda. Dr. Modesto Meira Marias, vice-presidente da subseção de Guararapes. Dr. Éder Fábio Garcia dos Santos, presidente do Conselho Regional de Prerrogativas da 9ª Região. Dr. Altair Alessio Dejavite, relator do TED, Tribunal de Ética e Disciplina da 21ª Turma da OAB São Paulo. Pedro Augusto Chagas Júnior, coordenador regional de Prerrogativas. Dr. Fábio Leite Franco, secretário municipal de Assuntos Jurídicos. Dr. Edmur Adão da Silva, vice-presidente da OAB Araçatuba. Alguns convidados que gostariam de estar presentes, mas por motivos de força maior não puderam comparecer, justificaram a ausência, desejando pleno sucesso ao evento e felicitações ao homenageado. Entre eles, destacamos o seguinte ofício endereçado ao vereador Alceu Batista Júnior, autor da homenagem.
Senhor vereador, tenho o prazer de dirigir-me a Vossa Senhoria para agradecer o convite recebido a participar da sessão solene de entrega do título de cidadão araçatubense ao Dr. Marcos da Costa, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo, pelos relevantes serviços prestados ao município na área jurídica. Porém, devido a compromissos previamente agendados, infelizmente, não poderei estar presente na sessão solene. Aproveito o ensejo para reiterar os protestos de elevada estima e consideração. Um abraço fraterno, vereadora Beatriz. Neste momento, o presidente da Câmara Municipal de Araçatuba, vereador Rivael Benedito de Souza, o Papinha, fará a abertura oficial desta sessão solene. Em primeiro lugar, boa noite a todos, que todos sejam bem-vindos a esta casa. Quero iniciar cumprimentando o nosso prefeito de Araçatuba, prefeito Irador Borges, que sempre se faz presente e quero mais uma vez ressaltar. E também, em nome dele, estender a nossa vice-prefeita também, que é advogada, que infelizmente está passando por uma questão de uma recuperação de uma cirurgia que não pôde estar presente, mas estendo o abraço aqui ao prefeito, a vereadora e vice-prefeita hoje, Edna Flor, e todo o executivo. Quero cumprimentar e também já dizer que em breve estaremos aqui recebendo o novo filho de Araçatuba. Quero cumprimentar o Dr. Marcos da Costa, que seja sempre bem-vindo a esta casa, e a casa sempre estará à disposição de Vossa Excelência. Doutor Alceu Batista, advogado, também autor da homenagem, uma pessoa que tem feito um trabalho ímpar aqui para a nossa cidade, e principalmente contribuindo muito aqui no nosso legislativo. Uma pessoa do diálogo, uma pessoa que está disposta a trabalhar e representa com muita honradez a instituição aqui, todos os advogados de Araçatuba, de todo o estado e toda a região. E o nosso presidente, essa pessoa que cada dia que passa a gente tem um maior respeito, admiração pela sua simplicidade, pelo seu comprometimento, o nosso querido doutor Sandro. Obrigado, viu, doutor? E sempre, muito obrigado, sempre disposto a estar participando dos debates aqui do nosso município. E quero comentar, em nome do doutor Fábio, também todos os demais advogados que se fazem presente aqui, e no nome do vereador, né, lá de Ponta Linda, Matias, né, que seja sempre bem-vindo, e quero comentar a todos que estão aqui presentes. Sobre a graça e a produção de Deus, declaro aberta essa sessão solene de entrega do título de cidadão araçatubense ao doutor Marcos da Costa, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo. Sejam todos bem-vindos a esta casa. É uma grande satisfação recebê-los nesta noite especial, em que a Câmara Municipal de Araçatuba homenageia uma pessoa com a reputação e competência do doutor Marcos. Um advogado ímpar, que tem uma longa ficha de serviço prestado à Ordem dos Advogados do Brasil, entidade que neste ano completa 87 anos de existência e que ao longo de sua história atuou nos grandes movimentos democráticos de nosso país. É sem dúvida uma imensa responsabilidade presidir a OAB de São Paulo, essa instituição amiga da sociedade e de fundamental importância para a valorização da advocacia, do processo legal, do direito à defesa e do combate à impunidade em nosso país. Receba, doutor Marcos, nosso cordial abraço e sinta-se muito bem-vindo à nossa cidade. E para que todos possam conhecer melhor a vida do nosso homenageado, pedimos ao cerimonial desta sessão que faça a leitura do currículo do doutor Marcos da Costa. Natural de São Paulo, Dr. Marcos da Costa nasceu no dia 24 de junho de 1964. Ele é advogado, bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito FMU, Faculdades Metropolitanas Unidas, e especialista em Direito Empresarial pela Faculdade de Direito Mackenzie. Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo, Dr. Marcos da Costa tem uma carreira atuante dentro da Ordem dos Advogados do Brasil. Entre outros, ocupou os seguintes cargos na entidade: conselheiro efetivo nos anos de 1998 a 2003, presidente da Comissão de Tecnologia da Informação de 1998 a 2003, presidente da Comissão de Informática do Conselho Federal de 2001 a 2004, membro do Conselho de Direitos e Prerrogativas de 2001 a 2003,
Presidente da Segunda Câmara Recursal, de 2004 a 2009. Presidente da Comissão Mista de Assuntos Institucionais entre o Tribunal de Justiça de São Paulo e a OAB-SP, de 2010 a 2012. Presidente da Comissão Especial de Assuntos do Poder Judiciário, de 2010 a 2012. Vice-presidente da OAB São Paulo, de 2010 a 2012. Durante a carreira na OAB, desenvolveu muitos trabalhos em defesa da classe, da atuação e do fortalecimento da entidade, também no interior paulista, inclusive em Araçatuba. A cidade de Araçatuba deve muito ao Dr. Marcos, principalmente na área jurídica, porque desde a área de ampliação do fórum, há muito tempo atrás, ele tem se manifestado, tem reiterado pedidos desde aquela época, e agora também, há pouco tempo, nós conseguimos a aprovação do Tribunal de Justiça na nossa sala da OAB dentro da VEC, Vara de Execução Criminal. E ele também se empenhou muito em São Paulo para que isso fosse possível. Então, o Dr. Marcos tem uma carreira brilhante como diretor de ordem e sempre com um olhar assim, virado ao interior. E a nossa comarca foi sempre muito bem atendida por ele. Os pleitos que nós tivemos aqui, para que o advogado tivesse uma melhoria, ele sempre nos ajudou e, da melhor forma possível, tem conseguido. Dr. Marcos da Costa, um profissional brilhante, um advogado exemplar, um líder da advocacia estadual, que tem conduzido a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, com maestria, com brilhantismo. E este título era merecido. A subseção de Araçatuba era devedora desta homenagem, uma vez que tem sido tratada com muito carinho pelo Dr. Marcos da Costa. Desde quando ele foi tesoureiro na OAB, ele já tinha atuação conosco aqui em Araçatuba. E ele teve atuação direta para a criação de uma das varas, a segunda vara de família, teve a atuação direta para que fosse criada a vara, ou melhor, a Justiça do Trabalho, que foi transferida da Rua São Paulo para a Rua Duque de Caxias, aqui em Araçatuba também, e teve muita atuação com relação à assistência dos advogados em si. Ele é um batalhador em prol dos advogados. É uma honra para nós advogados tê-lo como presidente, quer seja pelo apoio que dá aos pleitos da subseção de Araçatuba e as demais subseções, bem como em relação específica à área a qual eu atuo, que é a parte de prerrogativas, é um defensor total das prerrogativas e não abre mão dessa defesa em relação aos advogados, possuindo uma equipe de alto padrão que o auxilia e está sempre disposto a nos municiar com ferramentas para que possamos defender os advogados da melhor maneira possível. Dr. Marcos da Costa é autor de diversos estudos e artigos publicados em revistas especializadas da área jurídica e jornais de grande circulação da cidade de São Paulo, além de palestrante em cursos e congressos nacionais e internacionais. Dr. Marcos da Costa é hoje, seguramente, o maior líder da advocacia brasileira. E sua importância, sua influência ultrapassa os limites da Ordem dos Advogados do Brasil. Dr. Marcos é uma liderança da sociedade civil brasileira, especialmente neste momento em que o país passa por uma grave crise ética, espalhada pelos três poderes da República. A sociedade precisa de interlocutores, de pessoas autorizadas, categorizadas, para falar em seu nome e tentar resolver essa crise. E o Dr. Marcos da Costa é uma dessas pessoas, com certeza. Atualmente, Dr. Marcos da Costa, além de presidente da OAB Seção São Paulo, exerce as seguintes funções. É membro efetivo do Instituto dos Advogados de São Paulo, membro do Conselho Superior de Estudos Jurídicos da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo,
membro do Conselho Superior Estratégico da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, membro do Conselho Consultivo da Ouvidoria da Polícia do Estado de São Paulo, membro do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo e membro do Conselho Diretor da Associação Viva. Quero cumprimentar ao Dr. Marcos da Costa por estar recebendo esta homenagem hoje, essa merecida homenagem, e cumprimentar também a Câmara Municipal de Araçatuba, na pessoa do Dr. Alceu Batista de Almeida Júnior, o nosso vereador, que reconhece essa luta do Dr. Marcos da Costa, reconhece esse valor do Dr. Marcos, e presta a ele esta justa homenagem nesta data. Hoje me sinto muito honrado de estar aqui falando com o senhor, parabenizando pelo recebimento desse título de cidadão araçatubense, otorgado pelo Dr. Alceu, ex-presidente de nossa 28ª subseção. Em nome dos advogados de Araçatuba, agradeço a atenção dispensada por Vossa Excelência quanto aos nossos pedidos e tudo aquilo que tem feito para facilitar a vida dos advogados de Araçatuba. Muito obrigado. Parabéns, doutor Marcos. Sinta-se honrado em nome de toda a cidade de Araçatuba. Muito sucesso, que Deus continue o abençoando. A OAB de Araçatuba se sente à vontade para dar os parabéns, tá? E reconhecer todo o trabalho que o senhor fez pela gente. Muito obrigado. Nesse momento agora convido o doutor Alceu, autor do projeto que concedeu o título de cidadão araçatubense ao doutor Marcos da Costa, para fazer uso da palavra em nome do Legislativo aqui de Araçatuba. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, quero saudar o excelentíssimo doutor Marcos da Costa, ilustre presidente do Conselho Bandeirante da Ordem dos Advogados do Brasil, meu querido irmão, que hoje temos a honra de conceder-lhe o título de cidadão araçatubense, o que nos torna, de hoje em diante, conterrâneos. Sei que está muito feliz com esta honraria, pois sempre que vinha até Araçatuba, em meu gabinete, enquanto presidente da nossa gloriosa subseção, eu lhe mostrava as fotos de advogados antigos, nossos decanos da advocacia araçatubense, e como eu não conhecia a todos, ele ia me informando, um por um, o nome dos antigos colegas, e demonstrando assim conhecer carinhosamente a todos. Saúdo Sua Excelência, o Prefeito Municipal de Araçatuba, Dilador Borges Damasceno, a quem declino minha total admiração pelo trabalho que vem desempenhando em nossa cidade, e agradeço a confiança depositada em minha pessoa para exercer sua liderança na Câmara Municipal de Araçatuba, mesmo sendo eu um neófito na política. Cumprimento o meu colega vereador, presidente da Câmara Municipal, Rivael Papinha, que vem exercendo com maestria a direção desta Casa de Leis, respeitando e valorizando seus pares e conduzindo brilhantemente nosso legislativo, sempre em favor da cidadania e do nosso povo araçatubense. Cumprimento, por oportuno, meu amigo, colega, que muito me orgulha, que me sucedeu na 28ª subseção de Araçatuba, entrou como policial mirim e retorna como presidente da maior subseção do Noroeste Paulista, Sandro Laudelino Ferreira Cardoso, merecedor de todos os elogios e que hoje recebe os nossos sinceros cumprimentos, na pessoa de quem peço vênia, para cumprimentar a todos presentes, os advogados. Senhoras e senhores, caros colegas, boa noite. Sem dúvida alguma, a Câmara Municipal de Araçatuba pode registrar em seus anais mais um araçatubense feliz, que por meio desse decreto, aprovado por unanimidade em nossa Casa de Leis, concede ao Dr. Marcos da Costa o título de cidadão araçatubense. Foi com muito prazer que sugerimos a outorga desse título de cidadania ao Dr. Marcos. Todos aqui presentes sabem do empenho, do trabalho, da qualidade e do comprometimento da atuação do nosso presidente em prol do desenvolvimento da advocacia em nossa cidade e região. De nada adianta um homem trabalhar somente para si. Ele pode obter sucesso, acumular fortunas, ser publicamente aclamado e até invejado por uma multidão de pessoas. Um homem que trabalha somente para si pode semear muitos campos, mas fatalmente estará sozinho na hora da colheita.
quando muitos ladrões dividirão com ele o tempo de colher seus frutos. Tristemente, nenhum amigo sentará à sua mesa para partilhar do resultado de tanto trabalho. Já o homem que planta para si e para os outros não acumulará tantos bens quanto o primeiro, mas será feliz na hora da colheita, pois dividirá a mesa com amigos e felizes planejarão novas ações para o futuro. Falamos deste São Paulino apaixonado, nascido em São Paulo, no dia 24 de junho de 1964. Hoje, aos 53 anos, mostra-se filho amoroso, pai exemplar e marido atencioso. Formado em Direito no ano de 1986 pela FMU, com especialização em Direito Empresarial pela Universidade Mackenzie, foi professor da FGV, em Programa de Educação Continuada e na Faculdade Senac. Eu vou pular um pouquinho, porque eu coloquei currículo, vou repetir tudo de novo o currículo. Diante de sua competência, Marcos da Costa exerceu muitos cargos na OAB, como de diretor-tesoureiro, conselheiro efetivo, presidente da comissão, enfim. Exerceu com especial atuação a presidência da Comissão Especial de Assuntos Jurídicos do Poder Judiciário, de relevante importância para a classe dos advogados. Cabe ressaltar que o Dr. Marcos da Costa recebe esta homenagem, não propriamente tão somente por exercer a presidência da Seccional Paulista da Ordem dos Advogados do Brasil, mas sim, e com certeza, em afirmar que tal iniciativa se deu justificada por suas qualidades profissionais e intelectuais, e, acima de tudo, pelo percurso nas atividades e trabalhos prestados à classe dos advogados nesta cidade de Araçatuba. Conheço o Marcos da Costa já há mais de 14 anos, e neste período em que esteve no comando da nossa querida seccional, Araçatuba experimentou um progresso surpreendente na área jurídica. Tivemos, como há pouco nós ouvimos, a transferência do Fórum Trabalhista para Duque de Caxias, que, para quem não sabe, o Tribunal Regional do Trabalho havia desistido de realizar a mudança, e só com a interferência da OAB foi possível, e hoje os advogados podem desfrutar de um local mais confortável para o desempenho do seu trabalho. A instalação também da segunda vara de família e sucessões teve a providência da OAB em várias reuniões com o presidente na época do Tribunal de Justiça. Me recordo também da criação da vara do Juizado Especial Federal em Araçatuba, quando, atendendo ao nosso pedido, o presidente Marcos me ligou, onde havia conversado em Brasília sobre o assunto, tendo obtido êxito, e hoje podemos também contar com esta vara especializada. Sem contar os inúmeros investimentos na Casa do Advogado e salas da OAB de Araçatuba, como a construção do novo pavimento da casa, onde foi instalada a nova sala de reuniões, naquele piso superior, e agora o esperado elevador, que há tempos é reivindicado pelos advogados para atendimento dos idosos e deficientes. Queridos amigos, este momento também é nosso, é da advocacia. Devemos nos sentir todos homenageados na pessoa do ilustre presidente Marcos da Costa, que tanto defende a nossa cidade. Os seus trabalhos e grandes realizações de uma vida em prol da defesa e desenvolvimento da advocacia o tornam merecedor do título de cidadão araçatubense, como advogado investido na presidência da Seccional Paulista da Ordem dos Advogados do Brasil. Marcos, gostaria de vê-lo presidente do Conselho Federal da nossa ordem. Ao cumprimentá-lo pela honraria, nosso irmão Marcos da Costa, dou-lhe as calorosas boas-vindas. Muito obrigado. Neste momento, convido para fazer uso da palavra o nosso presidente aqui da OAB de Araçatuba, o nosso doutor Sandro. Fique à vontade. Boa noite a todos. É uma honra, nessa data, poder me fazer presente novamente nessa casa do povo. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar, vamos dizer assim, o dono da casa, o Rivael Papinha, que sempre tem solicitado a presença na ordem para debater sobre assuntos interessantes da cidade, né, Papinha? Cumprimento o dono da noite, Dr. Marcos, homenageado. Cumprimento também o dono do projeto, que é o seu. Parabéns ao seu pelo projeto, que veio homenagear a pessoa que mais merece essa homenagem dentro da OAB,
atualmente. E já que estamos cumprimentando os donos, vamos cumprimentar o dono da cidade também, o Dilador. Brincadeira, né, Dilador? Sempre tem nos atendido no que pode, para dar uma melhoria na qualidade que a gente precisa ali, um estacionamento, alguma coisa, sempre tem colaborado com a gente, para os advogados de Araçatuba. Depois de tudo isso que o senhor já falou, fica meio difícil falar do Dr. Marcos, né? Mas, Dr. Marcos, eu não tenho, de praxe, escrever nada. Eu não escrevo. O senhor sabe há tempo já, né? Eu gostaria imensamente de deixar aqui registrado que a OAB se sente realmente muito feliz com essa homenagem que o senhor presta para o senhor, porque acabei de me lembrar também, além do que eu já disse, e me lembro, porque na minha trajetória de ordem de muitos anos, me lembro de várias conquistas da OAB de Araçatuba que passou pela mão do Dr. Marcos. Mas, recentemente, eu estive com ele na entrega da Casa do Advogado de Mirandópolis, e quando eu fui, encontrei ele no aeroporto, estávamos conversando de um problema recorrente junto ao INSS. E o Dr. Marcos me falou, Sandro, tem uma reunião amanhã com o presidente do INSS, acho que o gerente de São Paulo, né? E essa situação irá se resolver em breve. E nesse dia, passou uns poucos dias, eu vim, gravei aqui a mensagem para o senhor. Quando eu chego no escritório, eu tive a grata notícia. Me chamaram lá. Agora, depois disso, joguei no grupo de advogados, todos viram, né? Hoje, no INSS, nós temos um guichê especial reservado para o uso do advogado. Então, uma postura muito ética, muito simpática do Dr. Marcos, que tinha se comprometido pessoalmente comigo e já tinha marcado com a pessoa responsável pelo INSS em São Paulo e que foi estendida a todos os advogados do Estado de São Paulo. Os advogados que atuam aqui no INSS, eu não atuo, mas eu tenho ouvido sempre falar, me desculpem, vocês penavam lá, né, para fazer carga, isso ou aquilo. Alguma coisa já melhorou com isso. Quer dizer, isso veio também atendendo um pedido que o Dr. Marcos resolveu para a gente. E esse foi um breve. Me lembrei de outra passagem, Dr. Marcos, quando eu era funcionário também, e agora os mais velhos. Eu fico contente de ver aqui advogados mais experientes, Dr. Carlos, Dr. Nilson Faria, Dr. Modesto Neira, o próprio nosso conselheiro estadual, a doutora Mari, e outros aqui também presentes, que eu não lembro o ano, mas nós passamos, nós não, porque na época eu era funcionário, né? Vocês passaram um perrengue muito grande com a greve do fórum. Vocês devem estar lembrados, foi mais de 6 meses essa greve, e eu lembro que na época foi feita uma reivindicação na frente da OAB. E nós saímos daqui, eu fui junto com advogados, foi fretado um ônibus e tal, e lá junto com o Dr. Durso, estava o Dr. Marcos também, tá, a defender o direito do advogado. Por quê? Porque aquela greve já se tornava uma coisa de outro mundo, não dava, advogado precisa do judiciário para receber, para ter o que comer, para ter seus honorários, para ter sua guia judicial. E onde é concebível 6 meses de fórum parado? Foi a pior até hoje que eu vi. E também eu me lembro de ter estado lá e os advogados puderam contar com a ajuda do Dr. Marcos também, que fez o uso da palavra. E eu me lembro que foi muito... Eu fiquei... Já virei fã do senhor naquela época, viu, doutor? O doutor Durso também. Tá? E... Fora as outras que eu já disse aqui, né, como o próprio senhor já disse, o Éder já disse, o Pedro, ter conseguido aqui atuação junto à vara do trabalho, agora a nossa VEC, que a semana que vem já vai colocar as divisórias para o advogado ter um atendimento melhor ali, uma água, uma máquina de café. Tá? Então, eu fico muito honrado de poder vir aqui e prestigiar essa homenagem para o senhor, porque realmente é de coração e é merecedora. Tá? E como o senhor disse também, que eu já tinha reservado para dizer, eu espero que, nesses todos os anos de gestor de ordem, essa carreira maravilhosa de gestor seja coroada com a ascensão do senhor à presidência do Conselho Federal. Se Deus quiser, vamos vê-lo em Brasília. Tá? Então, muito obrigado por tudo que fez e ainda fará pelos advogados. Obrigado, doutor.
Também, nesse momento, eu passo a palavra ao nosso prefeito aqui de Araçatuba, que logo, daqui a pouquinho, vai receber o título aqui, mais um irmão de Araçatuba, que é o Dr. Marco, que está aqui olhando por nós também, para que nós possamos construir junto uma cidade digna, uma cidade realmente que merece todo o respeito. Eu tenho certeza que esse é o compromisso do nosso prefeito. Está com a palavra o prefeito Dirador Borges. Boa noite a todos. Quero cumprimentar o presidente Rivail Papinha, cumprimentar aqui o nosso presidente da subseção de Araçatuba, meu amigo Dr. Sandro. Em seu nome, cumprimento os demais presidentes de subseções da nossa região. Cumprimentar o doutor Alceu, vereador também desta casa, meu líder de governo, tem sido um grande parceiro na nossa administração e propositor dessa homenagem. Em seu nome, quero cumprimentar os demais vereadores aqui presentes. Cumprimentar o grande homenageado, Dr. Marcos da Costa, né, que representa uma entidade a qual eu tenho muito orgulho de fazer parte, Dr. Marcos. Sou advogado, apesar de não ser militante, mas me orgulho muito de fazer parte dessa classe. É uma classe profissional que zela por todas as outras profissões. Qual a outra profissão que não depende, numa hora de uma discussão de direitos ou de deveres, de um advogado? Então, é muito bom fazer parte dessa classe. E falar do currículo do Dr. Marcos, já aqui exposto por os que me antecederam, e aqui escorrido pelo cerimonial, é chover no molhado. Eu quero só dizer, doutor Marcos, meu irmão, nós temos alguma coisa comum na formação e na parte de torcida do esporte, que nós temos vários títulos, né? São Paulino tem muitos. Hoje nós estamos embaixo, né? Mas nós temos muitos títulos aí guardados. E dizer a você, doutor, que você ganha uma família numerosa, de 200 mil irmãos, e que você vai gostar muito, né, de ser filho, a partir de hoje, de Araçatuba. Araçatuba é uma cidade acolhedora. Eu sou prova disso. Faz 32 anos que cheguei nessa cidade. E hoje, né, com essa responsabilidade que eles me deram, que muito me orgulho. Então, veja o quanto é acolhedora essa cidade. E também vou me orgulhar muito, né, de estar aqui, né, acolhendo você como nosso irmão. A OAB é uma entidade que tem uma responsabilidade muito grande, e isso reflete na sua pessoa, porque você é o condutor maior da nossa entidade no estado de São Paulo. A OAB hoje, né, com esses conflitos de interesse, não só social, mas éticos, tem se apresentado, tem se colocado com grandeza, né, diante das responsabilidades jurídicas, né, que tem o advogado. Sei que não é fácil administrar conflitos, né, principalmente no momento onde a ética não tem sido respeitada, como está na nossa Constituição, quando e dentro, né, daquilo que a OAB e a nossa própria formação nos conduziu na hora de fazer o juramento. Então, quero te parabenizar pelo seu trabalho, que até hoje você nos representa dentro da nossa ordem, mas também te parabenizar e te dizer que você ganha mais 200 irmãos em Araçatuba. E conte com nós
aqui enquanto for o administrador nessa cidade e depois também. Muito obrigado, parabéns e faça um bom uso dessa irmandade. Solicito que o cerimonial desta sessão solene faça a leitura da honraria. Câmara Municipal de Araçatuba, Estado de São Paulo. Título de cidadão araçatubense. A Câmara Municipal de Araçatuba, tendo em vista o Decreto Legislativo número 5, de 17 de abril de 2017, concede o título de cidadão araçatubense ao Dr. Marcos da Costa, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, pelos relevantes serviços prestados ao município na área jurídica. Araçatuba, aos 10 de novembro de 2017. Autor do projeto, vereador Dr. Alceu Batista de Almeida Júnior. Assina a honraria, vereador Rivael Benedito de Souza Papinha, presidente. Convido agora o vereador Dr. Alceu para que faça a entrega do título de cidadão araçatubense ao Dr. Marcos da Costa. Agora, oficialmente, no nosso conterrâneo, irmão araçatubense, Dr. Marcos. E coloca agora a tribuna à disposição do nosso homenageado para fazer uso da palavra. Boa noite a todos. Eu me confesso hoje bastante emocionado, primeiro porque mais uma vez, eu tenho a oportunidade presente de rever grandes amigos. Amigos queridos, amigos que eu prezo, amigos que eu admiro, amigos que constituem meu verdadeiro patrimônio de vida. Ao lado da minha família, são as amizades que eu busquei ter como algo que se materializa em todos vocês e que, para mim, é a razão maior do meu orgulho. Presidente Rivael, peço que, em seu nome, eu possa agradecer a todos os vereadores pela aprovação dessa honraria tão relevante para alguém e me comprometo hoje, perante Vossa Excelência, a buscar honrar todos os dias esse título que me é otorgado, evidentemente, não a esse humilde advogado, mas ao presidente da Ordem, alguém que representa 350 mil advogados do Estado de São Paulo. Querido prefeito, vereador Borges, advogado, ouvindo, eu lembrei de Franco Montoro, que completaria 100 anos o ano passado, e um artigo do governador Geraldo Alckmin começava o artigo publicado na Folha, dizendo que Franco Montoro ocupou cargos relevantíssimos na República, mas sempre se apresentava como advogado. Nunca deixou
por maior que fosse, por mais relevante o cargo que ocupou, nunca deixou de se apresentar como advogado. De forma que Vossa Excelência nos orgulha também por sua trajetória de vida e pelo cargo que ocupa, no momento em que nós precisamos fazer com que os nossos quadros possam servir aos nossos municípios, ao Estado e ao nosso país. Agradeço, prefeito, as gentis palavras. Quero cumprimentar também o querido Fábio Leite Franco, doutor Fábio, nosso secretário municipal de Assuntos Jurídicos. Obrigado também pela presença. Esses dois gigantes das prerrogativas aqui na região, o querido Pedro, coordenador regional de prerrogativas, o Éder, presidente do Conselho Regional de Prerrogativas da 9ª Região. Cumprimentar outro irmão que eu tenho, que também hoje ocupa uma missão importante, as duas colunas mestras da advocacia, prerrogativa e ética, o querido Altair, que hoje é relator do TED da 21ª turma, outro querido irmão. Cumprimentar esses companheiros de trincheira, de defesa da advocacia e da cidadania, o conselheiro Risoli, fiquei emocionado, Risoli, pelas palavras. Quando um amigo fala que é o maior presidente, eu fiquei pensando na minha altura, certamente. Mas, querido amigo, obrigado. Você é uma das referências que eu tenho em política de ordem. Merilu, minha amiga Merilu, minha querida amiga, essa doce de pessoa, companheira leal, também uma batalhadora, que também representa a parcela feminina da advocacia. Hoje acompanhada do Modesto, outro grande companheiro, outro querido amigo. O presidente Okamoto, que me dá honra também, nos dá a honra da presença. Quero saudar também, especialmente, a doutora Cida, esposa do Lorival Ferreira dos Santos, nosso presidente do TRT, um exemplo também, fora magistrado aqui. Eu vou contar só uma passagem daqui de Araçatuba. Ele tinha acabado de assumir a presença do tribunal, fazia poucos dias, muito poucos dias. E um juiz aqui do trabalho de Araçatuba, você vai lembrar o senhor, decretou, nós tínhamos conseguido a aprovação das férias, uma conquista inédita, e o doutor Dorival foi fundamental para isso. Nós éramos a única categoria profissional que não tinha direito a férias, e aí, autorizadas as férias, decretadas as férias pelo TRT de Campinas, o magistrado daqui decide que ele não ia cumprir a decisão do TRT, designou uma série de audiências e, pasme, meus amigos e minhas amigas, ele saiu de férias e deixou as audiências para serem comandadas por um outro magistrado. E aí eu liguei, tinha acabado de assumir o doutor Lival, eu já conhecia, já era um admirador dele quando ele foi corregedor, um doce de pessoa, um exemplo de pessoa, vocacionado para a magistratura. E aí eu liguei para ele, tinha acabado de assumir, eu não tinha nem ligado para cumprimentar pela eleição. Mas fui ligar a ele e disse, a ele do ocorrido, disse, eu sei que o senhor tem uma ligação também fraternal com a cidade, o senhor fora magistrado lá. E ele me disse, Marcos, me dê alguns minutos. E, de fato, poucos minutos depois, ele me ligou e disse, está resolvido, as férias estão preservadas e as audiências vão ser redesignadas. Não sei como foi a conversa com o magistrado, e não sei se o magistrado saiu de férias, mas o fato é que a advocacia trabalhista aqui de Araçatuba conseguiu alcançar as suas merecidas férias. Essa é uma das histórias que a gente conta para ver como é importante ter pessoas vocacionadas à justiça. O TRT de Campinas é um TRT exemplar. Eu digo isso não só em relação à justiça do trabalho, mas à justiça como um todo. O TRT tem tido muita sorte no bom sentido, muita felicidade na escolha dos seus dirigentes. O doutor Rival também, pela sua história de vida, pela sua condição humana e, enfim, pela amizade que acabamos criando nesse período, é uma das referências também do que é ser um bom magistrado. Querido Sandro, nosso presidente, muito obrigado pelas palavras, Sandro. Você também tem uma história bonita, lindíssima com a ordem. Eu lembro de você como funcionário,
E o Sandro hoje honra a tradição também da Araçatuba, de grandes dirigentes. O Alceu é um deles, Quintana é outro, que foi aqui mencionado. Eu saúdo em nome de duas pessoas, saúdo esses dirigentes em nome de duas pessoas que não se fazem presentes. Clemente, que é um grande amigo também, um homem de bem, um grande advogado, e que, me dizia o seu, teve um infortúnio ontem, perdeu o neto num acidente de trânsito. Peço que transmita um abraço a ele, nossos respeitos, nossos sentimentos. E outro, o Caio, né, que também um grande dirigente de ordem, já não está mais entre nós, mas era outra pessoa extremamente ética, Sandro, muito respeitado, muito combativo. Eu posso falar com um amigo, às vezes muito chato, mas era chato nesse sentido, ele era intransigente quando se falava em prerrogativa, quando se falava em ética. O Caio era alguém absolutamente intransigente nos valores, nos princípios que norteiam a nossa advocacia. E o Alceu, eu lembro do Alceu e dizia ao Alceu das conversas que eu tive com ele para convencê-lo a ser candidato. O Alceu, passando por aquele momento de transição, né? O Quintana, nós sabemos, acabou se afastando, e ele assumiu com muitas dificuldades, porque ele assumiu a responsabilidade que não lhe pertencia. E num dia em que nós, com amigos, estávamos conversando sobre política de ordem, e ele então se lançou candidato e se tornou essa grande liderança também da advocacia. E hoje da cidadania, hoje vereador, para o nosso orgulho, vereador do município, e também para o nosso orgulho, prefeito, presidente, porque nós temos valores, reitero aquilo que eu já mencionei, valores que podemos sim ceder à política, porque são pessoas que se conduziram as suas vidas a partir da ética. Eu quero, muito rapidamente, dizer, mais uma vez, renovar aqui a emoção que eu tenho. Eu lembrei de algumas passagens da minha vida, hoje. Quando eu conversando com o prefeito disse as dificuldades dele, o prefeito começou a estudar já com uma idade de 12 anos, uma idade mais avançada, certamente por dificuldades. Eu me tornei advogado, eu era office boy do escritório de advocacia, vice-prefeito, e um dia o titular do escritório me chama e diz: Marcos, o que você vai fazer da vida? E eu tinha como referência minha casa. Meus pais têm ensino básico, meus pais completaram o primário, não seguiram nos seus estudos. Meus irmãos, nenhum deles tem título universitário. Então, a possibilidade de fazer uma universidade era algo que eu não vislumbrava, era algo que não fazia parte da minha vida, né? Então, não era algo que eu almejava conquistar. Eu tinha visto meu pai trabalhar a vida inteira, meu pai trabalhou uma vida inteira numa empresa única, a vida inteira numa única empresa, e aquele era o exemplo que eu tinha, da minha mãe em casa, dos meus irmãos no trabalho, e aí aquele advogado, que era um grande professor, foi professor titular da São Francisco, diretor da Faculdade de Direito, Rui Barbosa Nogueira, tributarista. Ele me convenceu, então, a prestar o curso de Direito, a Faculdade de Direito. Mas aí tinha passado já as faculdades públicas, a USP já tinha acabado a inscrição, e aí ele disse: não, mas tem uma faculdade privada, que meu filho dá aula lá, o filho dele já é falecido, ele também, e faça lá, porque você vai ter contato com meu filho, com a minha nora também dá aula lá. Eu digo: não tenho, professor, menor condição de fazer faculdade privada, não tenho de onde pagar. Eu era office boy do escritório. Ele disse: não, o escritório vai lhe pagar. E assim eu comecei a cursar curso de Direito. E eu, ainda sem ter muita segurança, porque, insisto, não tinha referência. Aí um dia eu estava na faculdade, logo no comecinho dos meus estudos, e um dia vai ter uma palestra na faculdade, 82 isso, mesmo ano, né? Entrou também, o prefeito também entrou em 82, nós ainda estávamos no regime militar, e foi dar palestra na faculdade. E quem era palestrante? Um representante da OAB. E eu fui assistir a palestra dele, poucos meses, ele traz uma água, Tiago,
poucos meses. Obrigado. Poucos meses de faculdade. Surge um representante da ordem para dar uma palestra. E eu fiquei absolutamente encantado e emocionado, porque a ordem era, sem dúvida nenhuma, a grande referência da cidadania. Era a entidade que era o símbolo da resistência democrática, o símbolo do combate às violações de direitos humanos, um símbolo, através dos seus advogados, da luta para a redemocratização do país. E a oportunidade de estar com alguém da ordem, naquele momento, me deu a segurança, a certeza de que eu estava no caminho certo, me tornando advogado. Esse alguém, até hoje, eu nutro muita amizade, digo essa história para ele evidentemente não lembra desse dia, depois foi deputado federal, até hoje é o grande nome do meio ambiente, Fábio Feldman, saiu da política, ajuda muito com palestra na ordem, mas ele era quem levantou a primeira pessoa levantando no Brasil, em São Paulo, certamente, provavelmente no Brasil, a bandeira do meio ambiente. E a partir daí, eu começo a namorar com minha esposa que me ajudou muito, eu devo muito a ela até a própria faculdade, porque eu já tinha saído do escritório, já tinha iniciado um trabalho no banco, era caixa de um banco, faltava dinheiro para pagar a faculdade, e minha esposa algumas vezes me socorreu. E o Criador, ele é tão importante na minha vida, todos nós, mas eu digo na minha vida, porque até num dia, quando eu acumulei um número de mensalidades expressivo e não tinha dinheiro para pagar, minha esposa ganha na loteria esportiva. Não era um dinheiro alto, era um dinheiro pequeno, mas era assim, era exatamente o que faltava. Era exatamente o que faltava. Era cena, eu não jogo, então não sei, mas ela ganhou uma desses prêmios, e era o dinheiro que faltava para pagar a faculdade. E aí ainda namorávamos, e ela pegou então e disse: Marcos, eu levo esse dinheiro, um dia você me paga, e eu estou devendo até hoje para ela, nunca paguei. E aí eu começo, por força do namoro, conheço duas pessoas que, ao lado dos meus pais, foram os meus anjos da guarda, meu sogro e minha sogra. Minha sogra faleceu faz 2 anos, pouco tempo antes do meu acidente, acho que uma semana antes do meu acidente. Minha sogra, que era de uma família relevante de São Paulo, Vidigal, uma família tradicional, uma família que tem vertentes financeiras relevantes. Minha sogra teve 8 filhos e carregava no colo 4 filhos no ônibus. Ela que tinha carro particular, ela não queria carro particular, carregava no ônibus 4 filhos para ir a uma FEBEM. Ela criou a Fundação Amigos do FEBEM, 14 anos foi presidente, ia para lá, levava os filhos, porque não tinha com quem deixar os filhos, levava os filhos para cuidar das crianças. E aquele exemplo de vida me marcou, como saber quão importante é a gente assumir o nosso papel enquanto sociedade e procurar nós, e não governos, esquecer governos. Os governos têm a sua missão, mas o governo não pode mais ser entendido como um governo provedor, um governo assistencialista, um governo que faz tudo para nós, que nós podemos descansar, ficar em casa esperando as coisas acontecerem. Nós temos que assumir o nosso papel, porque ninguém, e o Alceu falou na sua oração isso, eu reitero aqui, ninguém vai ser completamente feliz, jamais, sabendo que tem uma pessoa ao seu lado que não tem uma vida digna. Por mais rico que seja, por mais segurança que ele possa ter, se não for ele, é o filho, se não for o filho, é o neto. Um dia alguém vai sofrer do resultado de você viver numa sociedade individualista, isolado, sem ter a preocupação com o seu próximo. E meu sogro, que a semana passada completou 100 anos, advogado, turma de 44, a OAB dele é 4.900 alguma coisa, e que, tanto meu sogro como minha sogra que me atenderam, os dois tinham, nas suas famílias, pessoas que contribuíram com a ordem, ou com institutos advogados, enfim, que deram sua contribuição corporativa.
no Instituto dos Advogados tiveram 3 ou 4 presidentes que eram irmãos do meu sogro ou da minha sogra. O pai da minha sogra foi um conselheiro da ordem, foi do primeiro conselho, o primeiro TED da ordem. Primeira relação, em março de 32, em janeiro de 32, criada a OAB de São Paulo. Em março, a ata traz os primeiros 500 advogados, está o nome do pai da minha sogra lá. E eles me estimularam demais. Diziam, Marcos, você tem que... não adianta, não queira ser um advogado isolado, sozinho, você tem que viver na sua comunidade, também na sua comunidade jurídica. E assim, por esses ensinamentos, eu entrei na ordem, pelas mãos do aprobato, né, buscando conhecer pessoas, amigos, e nunca, jamais imaginei um dia estar na posição que eu estou hoje, jamais. E confesso que eu não me sinto alguém que lidera, eu me sinto alguém que compõe um grupo. E esse grupo é um grupo que tem valores. E eu estou hoje numa posição, mas que podia ser uma outra posição qualquer, e eu estaria tendo o mesmo orgulho de poder me declarar advogado e participante de um grupo de pessoas de bem. A Isola sabe disso, a Maria Lúcia sabe disso. Quão importante é a gente usar a ordem para fazer o bem. Valorizando a profissão, valorizando a advocacia, porque sabemos a importância do que é ser advogado, instrumentalizar o direito mais fundamental do cidadão, que é o direito de defesa, fornecer ao ser humano aquela demanda, prefeito. O senhor disse isso. A maior demanda, o maior desejo do cidadão, que eu sempre digo, não é de água, não é por pão, é por justiça. Não há um sentimento mais triste do que o sentimento de injustiça. E nós somos os agentes, aqueles que buscam reverter esse sentimento e dar um pouco de sossego a uma criatura humana. E, ao mesmo tempo, ao lado disso, usar a ordem para esse duplo papel que ela exerce, que é o papel da cidadania. E aí eu tomo como exemplo, de tantos outros, eu tomo como exemplo esse trabalho que a ordem presta em mais de 300 pontos do Estado, com 50 mil combatentes advogados, atendendo mais de 1 milhão de pessoas por ano, mais de 1 milhão de pessoas carentes por ano. São Paulo é o único estado que o cidadão carente, qualquer ponto, qualquer comarca, tem acesso à justiça. E o tem, mercê do trabalho desses advogados. E eu encerro lembrando que, em 1827, há 190 anos atrás, foram instalados os primeiros cursos jurídicos no Brasil. Nós tínhamos acabado de sair da independência do Brasil, a independência foi em 1822, em 1823, no ano seguinte, começam os trabalhos da Constituição, e já naqueles trabalhos se discutia como seria possível, prefeito, fazer com que aquela nação que acabara de nascer com a Declaração de Independência, como seria possível aquela nação criar, desde os seus primeiros passos, uma identidade própria, criar a sua forma, a sua própria cultura social, política, econômica, como é que seria a construção de uma nação. E, nos debates, a conclusão que se chegou, que a forma melhor de dar essa estrutura ao Brasil seria instalar faculdades de Direito. Foram as primeiras faculdades a serem instaladas no Brasil, e as duas, uma em São Paulo, uma em Pernambuco, e lá, já naquele momento, se depositaram nas mãos dos estudantes de Direito as esperanças de construção de uma sociedade mais justa, mais fraterna. E assim foi a história da ordem, a história da advocacia, maravilhosa, lindíssima. Eu recebo muitos presidentes de entidades de outros países, constantemente, entidades associativas da advocacia do mundo inteiro, recebo lá na ordem. E quando eu conto o que é a ordem no Brasil e o que é a ordem em São Paulo, todos ficam absolutamente apaixonados, porque as entidades nos outros países, ligadas à classe, são entidades corporativas. Nenhuma tem uma dimensão que tenha a ordem em São Paulo e no Brasil. E há exatamente 40 anos atrás, e eu disse isso hoje no evento que tivemos em Santa Fé do Sul, há 40 anos atrás nós tivemos uma reunião em São Paulo, foi em 1977, onde pela primeira vez se ultrapassou a censura e os jornais estamparam a Carta de São Paulo, que é a Carta da OAB, uma reunião dos presidentes de ordem das seccionais,
e o presidente do Conselho Federal, que foi um dos maiores presidentes, Raimundo Faoro. E aquela carta denunciava a violação de direitos humanos, protestava pela volta do habeas corpus, que tinha sofrido restrições pelo AI-5, e indicava o caminho para a redemocratização do país, que era o caminho da pacificação. Essa era a linha mestra da carta, que deu tal repercussão que até o presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, veio ao Brasil, ele que tinha bandeira dos direitos humanos, veio ao Brasil conversar com o Raimundo Faoro para entender o que estava acontecendo, porque as notícias chegavam fora do Brasil, era de que o Brasil era um país maravilhoso. E fez com que, imediatamente seguinte, poucos meses depois, em março ou em maio de 78, antes teve a leitura da Carta aos Brasileiros na Faculdade de Direito, todo um movimento que foi sequencial. Leitura das Cartas aos Brasileiros, aí veio a Conferência Nacional em 78, se não me engano, maio, onde então o governo federal, o Geisel, encaminha um representante, que era o senador Portela, e foi numa Conferência Nacional de Advocacia que foi anunciado a volta do habeas corpus e o início do processo do encaminhamento da lei que se tornaria a lei da anistia como instrumento de pacificação do país, e efetivamente nós sabemos que aquela lei permitiu a redemocratização mais tranquila. Eu digo isso porque hoje nós voltamos a protestar contra a violação dos direitos humanos, contra iniciativas que buscam mitigar, diminuir, afastar do cidadão o direito de defesa. Iniciativas que, a pretexto de combater a criminalidade, que é fundamental, vêm a jogar nos ombros do cidadão a responsabilidade que não pertence a ele. Se nós temos uma justiça falha, se nós temos uma justiça morosa, se nós temos uma justiça que, diante dessa morosidade, leva à impunidade e à prescrição de muitos processos, é a justiça que tem que ser repensada. É a estrutura começar pela estrutura do próprio Poder Judiciário. E, ao contrário disso, o que nós vemos é um judiciário que não admite se autodiscutir, continua com algumas situações, como recentemente nós vimos o presidente do Supremo, que pega um feriado de sábado e joga para sexta-feira, como se o Supremo tivesse com a pauta em dia, para que pudesse haver a extensão do feriado de quinta-feira, e, ao contrário disso, vem o Supremo e afasta uma garantia constitucional, base da democracia, que é a garantia da presunção de inocência, permitindo que alguém pudesse ser preso para cumprir uma pena que não foi fixada pelo Judiciário. E nós vemos uma mídia defender essa bandeira, uma mídia que desconhece a importância do que é a garantia para o cidadão, porque talvez esses jornalistas de hoje não tivessem vivido os tempos difíceis, onde a advocacia se postou, se colocou e conquistou a volta, por exemplo, do habeas corpus, que deu ao judiciário a sua independência e permitiu, então, que os processos pudessem, das prisões ilegais, pudessem ser apreciados pelo judiciário independente com o habeas corpus. E aí veio uma sociedade e aplaude, imaginando que, ao prender alguém para cumprir uma pena que não foi ainda nem sequer fixada, estaria se promovendo justiça. E não está se promovendo justiça, está se promovendo justiçaria. E isso é uma coisa que vai nos custar muito caro. Porque, outro dia, eu recebi um vídeo curto, e aí eu vou encerrar, para reflexão, um vídeo de um filme americano, antigo, preto e branco, e esse filme, ele mostrava um orador numa praça pública, um discurso que não é diferente do discurso que nós vemos hoje, não. Um filme antigo, mas é um discurso de ódio, de intolerância. Um filme americano que discutia os Estados Unidos e procurava afastar toda a espécie de inclusão social, a começar pelos negros, para que se valorizasse a posição do homem americano e os empregos do homem americano, e nesse discurso de ódio, esse discurso de intolerância, o filme mostra uma pessoa na plateia assistindo, e aí chega um outro e ele diz: "O que você está achando do discurso?" E ele diz: "Estou achando um discurso coerente, um discurso que está defendendo
uma sociedade mais forte, americana, os valores americanos, tal. E aí mostra aquele senhor continuar a discursar, e diz, então a gente vai ter que afastar os negros, porque os negros não são da terra, vieram de outro continente, tem que afastar não sei quem, porque não sei quem, tem que afastar não sei o quê, tem que não sei o quê, tem que afastar os maçons, diz o filme. E aí volta a câmara para aqueles dois, e aí o outro diz, ué, mas por que maçom? Eu sou maçom. E aí o rapaz que estava do lado disse, pois é. Fica de reflexão, para que a gente possa, nesse momento, com tanto ódio, com tanta falta de ética que é a teia que permite que nós vivamos em sociedade, com tanta falta de fraternidade, com tanta falta de solidariedade, com tanta falta de amor ao próximo, um mundo onde se constrói muros ao invés de construir pontes, fica essa reflexão. E eu tenho certeza que as pessoas de bem, essas sim, é que vão fazer a diferença e vão fazer com que o nosso país volte a se tornar, ao caminho de se tornar a grande nação, a nação justa, fraterna, inclusiva, solidária, que um povo brasileiro merece. Muito obrigado a todos e, a partir de hoje, eu vou ter no meu peito esse título, essa honraria de ser cidadão de Araçatuba. Quero, por considerar que esse título, como eu disse no começo, não me foi otorgado pela minha condição pessoal, mas por condição de presidente da Ordem, também comemorar os 85 anos da nossa instituição. E eu faço oferecendo ao presidente da Câmara, ao nosso prefeito e ao presidente Sandro, que o Alceu já recebeu, por isso que eu não faço a ele, meu irmão Alceu, entrega de um singelo registro, uma medalha de comemoração dos 85 anos da nossa OAB de São Paulo. Bom, dando sequência à sessão solene, acho que todos nós ouvimos bem a fala do nosso mais novo conterrâneo, araçatubense, que a gente possa viver mais o amor, que a gente possa viver mais essa questão da unidade, viver mais o olhar pensando nas pessoas, que seja um exemplo para todos nós, para essa casa também, com certeza, quando é fácil a gente falar do outro, mas a gente tem que falar de nós mesmos, como na condição de presidente desta casa. Entendo que a cada dia, a cada momento que a gente vive, que a gente possa presenciar palavras que foi mencionada para todos nós, por o mais novo filho de Araçatuba, que a gente possa tirar esse proveito e a gente não só ouvir, mas que a gente possa exercitar no nosso dia a dia, que há uma transformação nas pessoas. Por isso eu agradeço muito pelas suas palavras, pelo seu conhecimento, e que a gente possa ter discernimento e sabedoria para poder acolher as suas palavras. Mais uma vez, gostaria de parabenizar o Dr. Marcos da Costa, lembrando que nos dias atuais de intensa mobilização no combate à corrupção e na defesa da moralidade, o compromisso da Ordem dos Advogados do Brasil com a causa da justiça, com a liberdade de expressão e com as garantias individuais se constitui em um verdadeiro patrimônio dos cidadãos, um serviço essencial à administração da justiça. Sendo assim, é importante que saibamos valorizar profissionais como o Dr. Marcos da Costa e essa importante instituição, a Ordem dos Advogados do Brasil, que trabalha incessantemente no sentido de consolidar
o Estado de Direito no Brasil. Nosso desejo, Dr. Marcos da Costa, é que continue prosperando em sua luta pela justiça, pela valorização de sua classe em nosso Estado, em nossa cidade, e que a partir de hoje também é sua. Eu gostaria mais uma vez de agradecer imensamente todos vocês, as pessoas que vieram de fora, que estão aqui para poder presenciar essa audiência, as pessoas que venham até a Câmara, e a gente coloca, mais uma vez, reforçando, precisamos nos unirmos, a OAB, a sociedade, o Poder Executivo, o Judiciário, a imprensa, que a gente possamos dialogar, que haja uma transformação na nossa sociedade, que a injustiça que nós entendemos, é possível sim a gente poder avançar, mas através do diálogo. O diálogo é a principal ferramenta para que a gente possa avançar em nossas vidas. E esta casa é representada por vários profissionais, entre eles um advogado que representa com muita maestria, que é o Dr. Alceu, que tem exercitado um papel importantíssimo aqui por esta casa. Um papel assim, que cada dia e mais, sempre disposto a estar ouvindo e também se posicionando na hora certa. E que nós, como Poder Legislativo, precisamos de vocês, que vocês possam participar das nossas audiências, das nossas sessões, que vocês também possam vir a se manifestar e também vir aqui trazer sugestões, ideias, para que a gente possa juntos, de fato, construir uma cidade digna, uma cidade que todos nós merecemos, todos nós, cidadãos araçatubenses. E hoje, como o mais novo cidadão, que é o Dr. Marcos, tenho certeza que esse é o anseio, que esse é a vontade, que esse é o objetivo também do Dr. Marcos. Mas ao invés de, às vezes, nós só criticarmos, que tem que criticar, a crítica é importante para que a gente possamos abrir os olhos, que a gente possamos prestar atenção mais ainda naquilo que nós estamos fazendo. Mas, acima de tudo, que a gente também possa trazer soluções, que a gente possa construir juntos. E a Câmara Municipal de Araçatuba está disposta a caminhamos juntos de fato. Que vocês possam vir participar, que a gente possa valorizar nossas instituições, os nossos poderes constituídos. Não é desvalorizando nossos poderes ou as nossas instituições que nós vamos construir uma cidade justa. Acho que é valorizando, é respeitando, cada um respeitando a sua. E que a gente possamos unir cada dia mais e mais. E a OAB, vocês têm um papel importante, como já teve, como tem, como terá. E o nosso Poder Legislativos, estamos aqui para poder ouvir, naquilo que for necessário, que nós possamos, estiver caminhando por algum caminho que vocês entendam que não está correto, vocês sim têm também o direito também de vir e também poder nos orientar também, para a gente possamos caminhar juntos, doutor. Estou falando aqui para o doutor Fábio também, como todos os advogados. Estamos aqui juntos para poder aprender, para poder se somar, mas acima de tudo que a gente tem um foco único, que estava ali um pouquinho sentado lá na presidência, recebendo um pouco, e o doutor Marco falava muito da questão da gente olhar para as pessoas, que a gente tem esse olhar mais para o ser humano, para o cidadão. E tenho certeza que a cada dia, principalmente hoje, após essa sessão solene, depois das palavras do doutor Alceu, do doutor Marco, do prefeito, doutor Sandro, a gente vai poder reforçar mais ainda esses laços de união, pensando na nossa comunidade. Nada mais havendo, encerramos a presente sessão, que foi realizada sob a graça e a proteção de Deus. Agradeço a todos que nos prestigiaram, os vereadores de Araçatuba, que através deles, que através da iniciativa do doutor Alceu, também teve esse olhar e teve o discernimento e sabedoria de todos os vereadores. A casa teve essa grande oportunidade de poder a gente conceder esse título de cidadão sob bênção ao doutor Marco. As autoridades presentes, o prefeito, os funcionários desta Casa de Leis, o público das galerias do plenário e aqueles que nos acompanharam pela TV Câmara, pela internet. Muito obrigado e que Deus abençoe a todos.